O filme narra a trajetória do protagonista Tony, um jovem divorciado de sua ex, Leila. Naquela época, Tony e Leila tinham um filho pequeno e se revezavam nas responsabilidades de cuidar dele enquanto o outro trabalhava. Tony adora passar tempo com seu filho assistindo a competições de motocross, um hobby pelo qual é apaixonado. Todas as noites, após colocar o filho na cama, ele se dirige ao galpão para trabalhar em sua moto. De manhã, antes de começar o expediente, leva seu filho para ficar com a ex. Tony é uma pessoa comum que trabalha como operador de empilhadeira em um armazém, mas sua verdadeira paixão é ser piloto de corridas de moto. Antes de cada competição, ele se dedica a se concentrar e se preparar tanto mental quanto fisicamente. Tony treina intensamente e elabora estratégias cuidadosas para garantir seu melhor desempenho. Quando a corrida se inicia, ele se entrega totalmente à pista, dirigindo em alta velocidade e superando vários concorrentes. Durante a prova, Tony mantém o foco absoluto, ou como diria o saudoso Galvão Bueno, com a faca nos dentes. Ele executa cada curva e reta com precisão, avançando rapidamente até assumir a liderança. No entanto, quando parecia que estava prestes a conquistar a vitória, um problema no motor de sua moto surge. Foi um grande azar. Esse imprevisto força Tony a parar, frustrando suas chances de vencer. Enquanto está sozinho, um homem se aproxima, visivelmente impressionado com suas habilidades, e oferece a Tony a oportunidade de se juntar à equipe de seleção de pilotos da renomada Ducati. Reconhecendo essa chance como um grande passo em sua carreira, Tony aceita sem hesitar. Ele saiu de um grande contratempo para se tornar piloto da Ducati, isso que eu chamo de ser predestinado. O objetivo da equipe é conquistar as corridas de Superbike e, eventualmente, ingressar na MotoGP. Com todos os pilotos reunidos para o treinamento, Tony se sente confiante em suas habilidades e se dedica ao máximo. O líder da equipe observa seu desempenho e fica muito impressionado com o talento de Tony. Sim, ele é um excelente piloto. No dia seguinte, Tony decide se encontrar com Leila para compartilhar as boas notícias. A área onde ela mora está sob o controle de Mausa, um amigo de longa data, quase como um irmão. Embora Tony conheça os negócios de Mausa, evita se envolver. Ao subir as escadas para a casa de Leila, ele se depara com um grupo de pessoas misteriosas e nota a porta arrombada e o quarto em desordem, indicando que alguém havia visitado ela recentemente. Descobre então que Leila está envolvida em tráfico de mercadorias ilegais e que seu atual namorado havia fugido com as mercadorias. O chefe da gangue exige pagamento pelas perdas e dá a Leila uma semana para quitar a dívida. Embora Leila tenha cometido erros, Tony, com um grande coração, deseja ajudá-la. Ele a leva junto com seu filho para ficar em sua casa temporariamente, oferecendo abrigo até que a situação se resolva. Isso é o que eu chamo de trocar um trabalhador por um Zé Droguinha. Na manhã seguinte, Tony retorna para pegar sua moto. Felizmente, Mousa a manteve em segurança enquanto estava lá. Tony explica a Mousa o problema de Leila e sua intenção de encontrar a pessoa que a visitou. Como líder da área, Mousa sabe quem é e alerta Tony para não se envolver com pessoas desse tipo. No entanto, Tony sente que precisa agir para ajudar Leila. Mousa revela que a pessoa que Tony procura se chama Jordan e que ele trabalha para um concorrente comercial de Mousa, estava determinado a resolver o problema. Tony corajosamente dirigiu-se à sede de Miguel. Ao chegar, pediu para ver Jordan, que atendeu ao seu pedido após o garçom fazer a ligação. Jordan deu a Tony uma semana para saldar a dívida. Tony se sentia perdido e sem ideias sobre como resolver a situação, quando de repente Miguel apareceu do lado de fora, observando a moto de Tony. Sabendo que Tony era piloto, Miguel ofereceu um trabalho para que ele pudesse quitar a dívida e proteger sua ex. Inicialmente, Tony hesitou, pois isso comprometeria sua carreira de piloto, mas sabia que sem aceitar a oferta, Leila e seu filho estariam em perigo, e ninguém mais poderia protegê-los. Decidido a ajudar sua ex e arriscar seu futuro como piloto, Tony acabou aceitando a proposta. Após o encontro com Jordan, Tony foi levado de carro para um local desconhecido, onde encontrou uma moto e recebeu uma bolsa de um indivíduo enigmático. Sua tarefa era transportar a bolsa até o ponto de encontro com Jordan, que ficava a exatos 120 quilômetros de distância. Tony precisaria usar uma rodovia e parar em uma área de descanso para abastecer, onde um grupo o aguardava. Sem alternativas, ele partiu imediatamente, pilotando a moto em alta velocidade, sem se importar com os outros veículos.
Ao entrar na rodovia conforme as instruções, a viagem parecia tranquila até que, ao chegar à área de descanso, notou um carro de polícia atrás dele. Para sua surpresa, o carro rapidamente o alcançou devido à alta velocidade. Temendo ser capturado, Tony fez uma manobra brusca e entrou na contramão, quase sendo atropelado várias vezes, mas, graças às suas habilidades de pilotagem, conseguiu escapar da polícia e chegar ao seu destino. E a entregou a Miguel, que ficou satisfeito com o trabalho de Tony. Para saldar a dívida, Tony precisaria trabalhar por 2 meses para Miguel. Sem alternativas e desejando salvar Leila, foi obrigado a concordar. Miguel forneceu a Tony um telefone especial para receber chamadas sobre novas missões. Com a primeira tarefa concluída, Tony ainda tinha quase 2 meses de trabalho pela frente. Exausto, chegou atrasado ao seu trabalho de operador de empilhadeira. Após o expediente, apressou-se para treinar com sua equipe da Ducati. Mesmo cansado e sonolento, teve um bom desempenho. O chefe da equipe o lembrou da importância de manter um alto nível de performance, pois Tony enfrentava expectativas rigorosas e precisava vencer todos os concorrentes para garantir seu lugar. Quando Tony estava voltando para casa, Miguel e Jordan apareceram repentinamente, repreendendo-o por não atender ao telefone, apesar de já ser tarde. Sem demora, levaram Tony para uma nova missão. Assim como antes, ele precisava transportar um pacote pela rodovia. Desta vez, a polícia avistou Tony e iniciou uma rápida perseguição. Tony conseguiu encher o tanque antes que a polícia chegasse, mas eles estavam tão próximos que teve que sair sem abastecer completamente. Atingindo a velocidade máxima, Tony percebeu que a polícia estava se aproximando. Para despistá-los, nosso protagonista pediu uma moto mais rápida e 2 motos adicionais para evitar paradas de abastecimento. Em casa, Tony frequentemente sonhava acordado sobre suas missões, imerso em pensamentos sobre o trabalho que tinha pela frente. Leila começou a notar que algo estava errado com ele. Com o peso na consciência, Tony decidiu finalmente revelar a verdade para Leila e lhe disse para não se preocupar, garantindo que estava cuidando de tudo. Assim, Leila e seu filho poderiam voltar para o apartamento e retomar uma vida normal. Enquanto isso, Tony continuou a trabalhar conforme combinado e, surpreendentemente, Miguel atendeu a todas as suas solicitações. Agora, Tony podia realizar suas missões com mais segurança, empregando sua nova estratégia. Além disso, precisava manter seu treinamento para corridas e o trabalho no depósito, sem tempo para descansar. Naquela noite, partiu para uma nova missão. Miguel lhe forneceu substâncias estimulantes para aumentar a adrenalina, pois ele estava exausto e extremamente cansado. Tony tomou as substâncias e acelerou sua moto, já familiarizado com a rodovia, sentindo-se confiante de que o motor reserva permitiria continuar sem paradas. O plano funcionou, e Tony decidiu que essa estratégia seria útil para futuras missões. No entanto, a rotina intensa de suas 3 atividades diárias começou a esgotar suas energias e concentração. Tony estava cada vez mais fraco e lutava para manter o equilíbrio entre suas responsabilidades e sua saúde. Apesar do crescente cansaço, ele se sentia preso ao acordo que havia feito e precisava sustentar suas atividades para manter sua resistência. Ele foi compelido a continuar tomando os medicamentos prescritos, ignorando os efeitos colaterais, em prol de sua capacidade de cumprir suas obrigações. O chefe de sua equipe de corridas notou que a condição física de Tony estava alterada, mas Tony optou por não revelar seu problema e manteve tudo em sigilo. Repentinamente, Miguel entrou em contato com Tony, solicitando que ele fosse até sua casa devido a uma alteração de planos. A fronteira havia sido fechada pela polícia para evitar tumultos causados por manifestantes, e Miguel não queria que seu trabalho fosse interrompido. Ele pediu a Tony conselhos sobre como proceder diante dessas circunstâncias. Tony precisaria de uma moto capaz de atravessar terrenos acidentados, como uma moto trail. A entrega era extremamente arriscada, não apenas pelos riscos de ser detido pela polícia, mas também pela possibilidade de perder a vida. Durante todo esse tempo, Moza estava observando Tony e finalmente o encontrou. Moza não queria que Tony se envolvesse mais com esse tipo de atividade, mas Tony estava determinado a aceitar as consequências de suas escolhas. Naquela noite, todos se encontraram com Faret, o vendedor de mercadorias. Desta vez, Faret era particularmente astuto e Miguel estava sempre alerta com ele. Após todos os preparativos, Tony conseguiu obter a rota e o destino. Pouco depois, a estrada foi bloqueada pela polícia, forçando Tony a encontrar um caminho alternativo. Felizmente, como estava em uma moto de trilha, ele conseguiu acessar diferentes rotas, embora tivesse que ser cauteloso ao passar por grupos de manifestantes. Depois de subir algumas escadas, Tony se aproximou de seu destino.
Ele achava que estava seguro, mas descobriu que alguns bandidos o aguardavam. Tony percebeu que estavam atrás do pacote que carregava e rapidamente procurou um lugar para se esconder. Aproveitando a oportunidade, ele avisou Miguel sobre o incidente. Tony precisava se afastar rapidamente e seguir para o local combinado. Pouco depois, Jordan chegou e o levou para longe, garantindo que Tony e o pacote estivessem a salvo. No dia seguinte, Miguel descobriu que o ataque fazia parte de um plano de Faret para eliminar provas. Miguel então precisou destruir o carro que usou na noite anterior para eliminar qualquer vestígio que pudesse ter deixado para trás. Nesse mundo, todos precisam desconfiar uns dos outros, incluindo seus parceiros de negócios e amigos. Tony estava exausto, já era de manhã e ele não tinha tempo para descansar. Sua fadiga atingiu um ponto crítico e ele começou a ter sangramentos nasais. Estava em péssimas condições, mas não tinha escolha senão continuar. Sua saúde debilitada afetou drasticamente seu desempenho. Sua visão ficou turva e ele acabou caindo. Era tarde demais para uma segunda chance e seu sonho de se tornar um piloto profissional da Ducati parecia ter chegado ao fim. Agora, Tony precisava concluir o acordo com Miguel. A próxima missão era definitiva, e apesar de Miguel querer que continuassem a trabalhar juntos, Tony recusou sua proposta. Ele só queria que tudo acabasse rapidamente para poder sair, mesmo após os sacrifícios que fez por Leila. Por incrível que pareça, Tony não se arrependia de suas escolhas. Para a missão final, ele precisava entregar um pacote no local da transação, onde Jordan estava pronto para negociar com o comprador. Felizmente, tudo ocorreu bem. No entanto, quando Tony tentou sair, Jordan disse para se preparar para o dia seguinte. Tony obviamente recusou, pois seu acordo com Miguel estava programado para terminar exatamente naquele dia. Jordan ameaçou matar Leila se Tony não cumprisse o que foi exigido. Percebendo que, se continuasse, ficaria preso em um ciclo infinito, Tony agiu impulsivamente e atacou Jordan violentamente, levando ao pior erro de sua vida. Tony acabou matando Jordan. Imediatamente, Tony contatou Musa. Ele sabia que Miguel o procuraria em breve, mas tinha um plano. Tony pretendia ajudar Mouse a eliminar Miguel, localizando a base secreta de Miguel e obtendo todos os documentos necessários. Com essas informações, poderiam acabar com Miguel de uma vez por todas. Como esperado, Miguel procurou Tony após o desaparecimento de Jordan. Tony, mantendo a compostura, fingiu não saber do paradeiro de Jordan e mentiu, dizendo que Jordan estava trabalhando com Faret. Com pressa, Miguel foi seguido por Mousa, que já estava pronto para agir. Mousa continuou rastreando Miguel, esperando o momento certo para capturá-lo. No entanto, Miguel desrespeitou um sinal vermelho e Mousa acabou perdendo de vista Tony, que foi levado para um depósito diferente, onde armazenavam todos os seus pertences. Aproveitando a oportunidade, Tony enviou sua localização para Mousa. Enquanto isso, os homens de Mousa avistaram membros do grupo de Miguel perguntando sobre Faret. Eles descobriram a verdade e informaram Miguel de que Tony havia o enganado. Nesse momento, Mousa percebeu que a vida de Tony estava em risco e correu para ajudá-lo. Mousa ligou para Tony, instruindo-o a sair imediatamente. Percebendo o perigo iminente, Tony correu e encontrou uma moto para fugir. Mas em pânico, não viu um carro à sua frente e acabou sofrendo um acidente. Pouco depois, Miguel arrastou Tony e o colocou no porta-malas do carro. Sentindo-se desesperado, Tony achava que não havia saída. De repente, o carro foi alvejado por tiros e capotou. A primeira pessoa que Tony viu foi Mousa, que tinha vindo para resgatá-lo. Mousa e seu grupo conseguiram derrotar Miguel e todos saíram em segurança. Com o fim da ameaça, o peso que Tony carregava finalmente desapareceu. Apesar de seus sonhos terem sido destruídos, Tony sabia que precisava continuar vivendo por sua família, pelas pessoas que ele havia protegido e, para aqueles que não gostam de finais clichês, se liga na última cena. Tony busca um desafio à noite, não correndo contra outros pilotos, mas enfrentando a polícia. Ou seja, agora ele está fazendo entregas para seu amigo.